Não, é bem rápido. Eu só vou voltar numa história. Vou voltar aqui numa história breve, que é lembrar que no fim do governo Dilma a taxa de juros era 14,5%, a curta, mas a taxa longa era 20%. E aí quando a gente olha o que aconteceu e o que proporcionou a taxa de juros cair, é interessante, porque teve um dia, 18 de agosto, que saiu uma manchete no jornal que todos os elementos apontavam que ia ter o teto de gastos. Naquele dia, a curva de juros longa começou a cair e foi quando depois o presidente do Banco Central anterior começou a cair os juros. Ele caiu os juros até o nível de 6,5%, estabilizou, teve a incerteza das eleições, com a incerteza do PT poder voltar, a taxa piorou. Depois, curiosamente, quando o mercado entendeu que ia ter a Previdência, foi quando abriu espaço para cortar os juros novamente. Então, a razão dos juros ter ido de 14,5%, ou 15% ou 20%, para o que está hoje, foi o fato da sociedade, do mercado, ter entendido que o governo ia ter disciplina em relação às contas públicas. Isso a gente não pode esquecer. Tá? Se me permite, Roberto, então você está dizendo aí que não só a Selic, bem como a taxa longa, nós devemos basicamente a PEC do teto, é isso? Isso. Okay. Estou dizendo exatamente isso. E depois também a Previdência. Então, dito isso, eu acho que é importante a gente passar essa mensagem. Um outro tema só, em relação ao plano, 3 pontos só que eu acho importante. A gente tem feito reuniões entre os banqueiros centrais de vários países do mundo, quase todas as semanas. Eu acho que tem 3 pontos que são importantes. Primeiro, existe um consenso hoje que o mundo privado está com muito medo de tomar risco. Então, que não vai ter como ter uma saída rápida sem que o governo não entre de alguma forma tomando risco, porque o mundo privado está com medo de tomar risco pelo fator medo, que é o fator que o doutor mencionou, que eu acho que é muito importante. Se amanhã você permitir todo mundo ir no estádio de futebol ver um jogo, será que todo mundo vai sair de casa e vai? Qual é o fator medo? E o fator medo é interessante, porque quanto mais informação você tem, mais medo você tem, porque a mídia joga medo. Então você tem hoje uma classe mais alta que tem mais medo que a classe mais baixa, exatamente porque eles têm mais acesso à informação e a informação é enviesada. Então, o primeiro ponto é esse tema de tomar risco. O segundo ponto rápido é um tema que eu acho que está muito crescendo também, está crescendo bastante, que é a análise, que a gente chama de análise intertemporal. Quando você faz uma ajuda, quando o governo faz um gasto, geralmente acontece 2 coisas. Ou você bota fundo perdido, ou seja, esse gasto não vale nada, e aí vai ter um reflexo na economia, na taxa de juros, ou as pessoas exageram e falam, não, esse gasto vai ser multiplicador. Provavelmente não é nenhuma coisa nem outra. O que eu acho que falta de analisar os gastos do governo é o quanto desse gasto que eu recupero lá na frente, via preservar emprego, via manter uma empresa viva que ia morrer. Então, eu acho que falta análise completa do gasto. O gasto nunca é fundo perdido. Também ele nunca é muito multiplicador. Ele é um meio do caminho entre uma coisa e outra. E o que eu acho que falta é a análise de eu vou gastar tanto e esse gasto vai ter essa efetividade. Por exemplo, existe uma percepção do mercado que dinheiro para governador e prefeito é dinheiro jogado fora. Pode ser que seja mentira, mas existe essa percepção hoje. E tem vários vídeos rodando por aí, os senhores devem ter visto, de que o dinheiro vai para a prefeitura e não vai parar, porque vai em bem intangível, que é difícil de controlar. Vai em programa que você nunca tem como monitorar. Então, acho que é importante esse tema de fazer essa análise intertemporal, de ver realmente qual é a eficiência do gasto. E, por último, último ponto, conversando com investidores, a gente tem feito isso, inclusive nós fizemos uma conversa, 2 bancos centrais com investidores, inclusive de infraestrutura, e o problema principal que aparece em toda a conversa no Brasil, do investidor privado, é que, no passado, toda vez que o investidor privado entrou, teve muita sacanagem. O tema da governança é super importante. Então, eu estava conversando com o Marinho, a coisa mais importante desse projeto, na minha opinião, é garantir que a governança é boa. Para o investidor privado ter certeza que ele vai estar junto com o governo, ou ele vai estar em grande parte tomando risco, às vezes o governo vai tomar um pouquinho, mas que é uma coisa que ele não precisa se preocupar na frente com a governança. E o jeito de melhorar a governança é colocar agentes internacionais que fazem governança mundial. A gente conversou um pouco sobre isso, é só isso. Obrigado. Obrigado. Ministra Damares, por favor. Perdão, o Marcelo já falou? Não. Não. Ministra Damares. Ministro,
Parabéns pela ideia, mas eu preciso lembrar, e eu preciso fazer sempre isso para que a gente não perca o foco, a questão de valores, ministro. Esse governo tem o pilar dos valores. Não se pode construir nada neste governo sem a gente trazer valores. Nós estamos sabendo, e a gente está falando o tempo todo, que nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. O mundo não será mais o mesmo, nós não seremos mais o mesmo, e nós vamos ter que fazer uma revisão de políticas públicas no mundo todo e no Brasil. Nós vamos ter que nos reinventar, com certeza. Neste momento, o que nós estamos vendo aqui no nosso comitê? Nós estamos buscando dados e não estamos encontrando dados. Nós recebemos um governo que não tinha dados. Os dados que nós tínhamos eram falsos, mentirosos. Um Brasil de achismo, um Brasil de talvez, eu acho que talvez sim, talvez não. Políticas públicas construídas até agora nessa nação em cima de talvez e de achismo. Nós vamos ter que rever muita coisa. É um país plural. Quando a gente foi buscar os povos tradicionais agora para a gente construir o enfrentamento ao coronavírus, nós descobrimos, ministros, que nós temos 1.300.000 ucranianos no Brasil e ninguém nunca falou de ucranianos para nós, Brasil. Com a sua cultura totalmente preservada no Brasil. Nós estamos com 1.500.000 ciganos e eu falava de 1.300.000 e são 1.500.000 ciganos. Nós estamos... Então, presidente, nós vamos ter que rever muita coisa na aplicação das nossas políticas públicas no Brasil. Os nossos seringueiros são em números maiores do que a gente imagina no Brasil. Então, tudo que nós formos construir, nós vamos ter que ver, ministro, a questão dos valores também. Os nossos quilombos estão crescendo e os meninos estão nascendo nos quilombos e seus valores estão lá. Então, tudo vai ter que ver a questão dos valores. E quando eu falo valores, ministro, eu quero dizer para o senhor, nós estamos com quase 80.000 idosos em abrigos no Brasil. Eu me surpreendi com números. Nós estamos com quase 60.000 crianças em abrigos no Brasil. Os números estão me surpreendendo. E eu estou com um número absurdo de mulheres também em busca de abrigos por causa de violência. Então, tudo isso tem que vir para este pacote. Nós vamos ter que fazer algumas revisões de políticas públicas no Brasil. Então, por favor, ministro, coloque aí a questão de valores. E quando eu falo valores, aí eu quero olhar para o nosso novo ministro aqui da Saúde e dizer, ministro, valores estão lá no seu ministério também. Neste momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do STF trazer o aborto de novo para a pauta. E lá estava a questão de as mulheres que são vítimas do Zika vírus vão abortar. E agora vem no coronavírus. Será que vão querer liberar que todos que tiveram coronavírus poderão abortar no Brasil? Vão liberar geral? O seu ministério, ministro, está lotado de feminista que tem uma pauta única, que é a liberação de aborto. Quero te lembrar, ministro, que está chegando agora, este governo é um governo pró-vida, é um governo pró-família. Então, por favor. E aí, quando a gente fala de valores, ministro, eu quero dizer que nós estávamos sim no caminho certo. A gente não precisa reinventar muita coisa, não. E eu quero citar aqui o exemplo da política indigenista, como este governo estava construindo. Todo mundo começou a dizer, a esquerda começou a falar, que o coronavírus iria dizimar os povos indígenas no Brasil. O primeiro óbito, dia 12 de abril, sabe o que é isso? A forma como nós estávamos conduzindo a política indígena no Brasil. Primeiro óbito, dia 12 de abril. E eu fui lá para a Amazônia, em Roraima, junto com o presidente da FUNAI e o secretário nacional de saúde indígena, para acompanhar o primeiro óbito. A forma como a gente conduziu deu muito certo. Vamos ter que melhorar? Vamos ter que melhorar. E por que nós fomos lá, presidente? Porque nós recebemos a notícia que haveria contaminação criminosa em Roraima e Amazônia, de propósito, em índios, para dizimar aldeias e povos inteiros para colocar nas costas do presidente Bolsonaro. Eu tive que ir para lá com o presidente da FUNAI e me reuni com os generais da região e o superintendente da Polícia Federal para a gente fazer uma ação ali meio que sigilosa, porque eles precisavam matar mais índio para dizer que a nossa política não estava dando certo. Então, o que a gente estava fazendo estava dando certo, o que nós estamos fazendo está dando certo. Então, aqui, general, todo o nosso trabalho que envolve políticas de valores precisa estar aqui no Pró-Brasil. E aí, presidente, só para encerrar, eu quero dizer para o senhor que a sua angústia tem razão de ser.
Nunca houve tanta violação de direitos no Brasil como neste período. Direitos fundamentais foram violados. No nosso Disque 100 tem mais de 5 mil registros, ministros, de violação de direitos humanos. Mas o senhor tem uma ministra de direitos humanos e uma equipe muito corajosa. São mais de 5 mil procedimentos e ações que estão sendo construídos. Governadores e prefeitos responderão processos. Idosos estão sendo algemados e jogados dentro de camburões no Brasil. Mulheres sendo jogadas no chão e sendo algemadas por não terem feito nada. Nós estamos vendo padres sendo multados em R$90 mil porque estavam dentro da igreja com 2 fiéis. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providências, a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir inclusive a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Se eles falavam que nós éramos violadores de direitos, eles estão. Inclusive, o governador Wellington agora, ontem, determinou que a polícia poderá entrar nas casas. Vocês não imaginam o que ele vai fazer. Poderá entrar assinou. A polícia poderá entrar na casa sem mandato. Então, assim, as maiores violações estão acontecendo nesses dias. Então, nós estamos fazendo enfrentamento, mais de 5 procedimentos. O nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. Então, está aí algumas respostas. Valores, por favor. Valores. Vamos, Damares. Houve aqui uma apresentação, uma representação do ministro Paulo Guedes, que a senhora vai receber mais dinheiro. Até que o menos recebe ela. Que menos recebe é ela. Obrigada. Ministro Marcelo, por favor. Obrigado, vou ser bem breve também. Primeiro, parabenizar o ministro Braga Neto pelo Pro Brasil. Eu quero deixar uma coisa seguinte, eu fico bem, cara. Não é trabalho meu, hein? É trabalho da equipe. Eu roubei ideia de bando de gente aqui. Eu roubei ideia aqui, ali, eu roubei ideia, tá? Eu aproveitei a ideia, eu só coordenei. É um cronograma importante do projeto. Obviamente, todos os ministérios, como o Ministério do Turismo, também já estamos finalizando até amanhã esse programa de retomada. E, presidente, o turismo, obviamente, ele tem uma importância muito grande para a economia. O Paulo Guedes sabe disso. Mais de 8%, ou seja, quase 10% do PIB nacional é turismo. E o presidente falou que vai extinguir o ministério porque o turismo acabou. Agora precisa do ministério mais do que nunca, presidente. O turismo ele vinha numa crescente muito importante. O ano de 2019 cresceu 2,6%, enquanto a economia cresceu 1%. Gerou 163% a mais de emprego do que o ano de 2018. E, obviamente, no meio dessa pandemia, foi o primeiro a ser impactado e de forma brutal. O Rogério Marinho sabe bem disso e nos ajudou muito aí. Quero aproveitar para agradecer o Paulo Guedes, o Marinho também nos ajudou muito nesse processo de contemplar, ou seja, de ter um plano de ação que viesse evitar o desmonte do setor do turismo, porque grande parte das empresas do turismo passou de um fluxo de caixa de 100 para 0 de um dia para o outro. Então, ações como a suspensão de contrato de trabalho, o ministro Moro também agradeço, teve uma ação fundamental para o setor, que foi uma medida provisória que contemplasse ambas as partes, tanto o consumidor quanto as empresas, através da Senacom, o que impediu judicializações em massa, porque aquela pessoa que comprou o ingresso de um show ou um pacote turístico, ela, se fosse para cima das empresas ainda para pedir o reembolso de imediato, isso seria catastrófico, geraria mais desemprego ainda. Então, essa medida provisória garantiu que as empresas pudessem ter um fôlego, um prazo aí de até 12 meses para fazer esse reembolso. Um terceiro ponto foi a questão dos créditos, que está terminando de ser fechado junto ao BNDES. Agradeço muito aí também o Montesano, a Caixa Econômica também, o Pedro, o ministro Paulo Guedes, que o entrave maior estava na questão das garantias, mas a gente está conseguindo finalizar esse modelo de crédito para contemplar a todos, desde o MEI
ao micro, pequeno, o médio, o grande empresário no Brasil do setor turismo. O setor, presidente, ficou muito feliz, se sentindo contemplado com todas essas ações e medidas por parte do governo federal. Então, o setor do turismo no Brasil fizeram cartas com as principais associações agradecendo a postura do governo federal em relação a isso. Eu quero, presidente, falar um assunto aqui que talvez seja muito polêmico, mas eu acho que é importante esse debate nesse momento. Aí eu falo também para a ministra Damares, que eu sei que é uma pauta muito sensível também a ela, que é a questão, presidente, porque o Ministério do Turismo agora tem que ter um planejamento, um plano de atração de investimentos, que é o que gera emprego, renda, é o que ajuda, obviamente, a economia do Brasil. E para isso, presidente, eu acredito que é um momento propício nesse planejamento da retomada discutir os resorts integrados. Não é legalização de jogos, não é bingo, não é caça-níquel, são resorts integrados. Obviamente, presidente, uma pauta que precisa de ser construída, a Damares está olhando com cara feia para mim, uma pauta que precisa de ser construída com as bancadas da Câmara, tanto a evangélica quanto a católica, mostrando ou desmistificando vários mitos que giram em torno disso. Não sei se o ministro Paulo Guedes concorda. Nós temos a possibilidade de atrair pelo menos 40 bilhões de dólares para o Brasil só de outorgas, de investimentos imediatos com essa pauta. Mas o que precisa ser feito, presidente, é realmente desmistificar a questão de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, e para isso eu sugeriria que nesse debate pudéssemos contar com o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, o Ministério Público na mesa, a Receita Federal, os órgãos de controle, mas, obviamente, presidente, uma pauta que só levaríamos para frente se a gente conseguir pacificar ou nos fazer entender pelas bancadas evangélicas, pela bancada católica, para que não haja uma distorção na comunicação disso. Tem que ser um projeto muito bem feito, que eu acredito que pode ser, e nesse processo da retomada, uma grande oportunidade para o Brasil atrair grandes complexos, dos quais apenas 3% são utilizados para os cassinos. E outra, isso não tem impacto diretamente nenhum na família dos trabalhadores brasileiros. Pacto com o diabo. Não é bem isso não. Vou ter que começar a desmistificar para Damares aqui, estou vendo isso. Então, presidente, aqui... não estou dizendo que a gente tem que colocar isso como um projeto de governo, obviamente, mas abrir esse debate em torno dos resorts integrados. Propõe a data, a gente reúne os ministérios, tá bom. A gente conversa. E para finalizar, presidente, o ministro Nelson, prazer estar aqui com o senhor a primeira vez. A gente fez um projeto muito bem elaborado, né, dentro do comitê de operações, que visa... fazer com que os hotéis possam abrigar os profissionais de saúde, e só os profissionais de saúde. A questão anterior do Ministério, por 2 vezes eu mandei a mensagem, não se manifestou, não se interessou, mas eu acredito que é um projeto que pode, sobretudo, trazer para o governo federal uma boa visibilidade com essa preocupação de quem está na linha de frente do combate, que são os profissionais de saúde. Visando 2 coisas, eu já vou terminar, que é, primeiro, melhorar essa logística do profissional de saúde, que sempre tem um hotel próximo aos hospitais, e também a preservação da família desses profissionais, mostrando, obviamente, a sensibilidade do presidente Jair Bolsonaro na preocupação com essas vidas desses profissionais. Obrigado, ministro. Tem uma reunião, que dia que é a reunião? Parece que é hoje, às 16 horas. Hoje, então. Já tem uma reunião marcada para a gente discutir isso aí. Tá bom. Obrigado. Saúde e turismo, a gente definir. Penúltimo debatedor, ministro Weintraub. Obrigado. Tem 3 anos que eu... Fui claro no penúltimo. Muito obrigado. Tem 3 anos que, através do Onix, eu conheci o presidente. Nesses 3 anos eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira, me ferrei na física, ameaça de morte na universidade, e o que me fez, naquele momento, embarcar junto, era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país, e acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro
de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onix. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem o jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não está sendo duro bastante contra os privilégios, contra o tamanho do Estado. E eu realmente estou aqui de peito aberto, como vocês sabem disso. Levo tiro. Odeio o Partido Comunista. Ele está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é... Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo. Odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo, do que o cidadão. Isso é um absurdo. A gente chegou até aqui. O senhor levou uma facada na barriga. Fez mais do que eu. Levou uma facada. Mas eu também estou levando o bordoado e estou correndo risco. E fica escutando esse monte de gente defendendo privilégio e teta. Entendeu? É isso. Negócio, empréstimos. A gente veio aqui para acabar com tudo isso, não para manter essa estrutura. E esse é o meu sentimento extremamente chateado que eu estou vendo. Essa oportunidade se perder. Eu sou, evidentemente... Eu estou no grupo dos ministros que está mais ligado com a militância, evidente, porque eu era um militante. Eu estava militando de peito aberto, continuo militando, do ponto de vista de carreira. Eu poderia ter tentado me dar bem. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz. Sei que isso daqui é um palácio, existem intrigas palacianas, estou sendo muito franco. E a gente pode sim perder a liberdade, perder esse país. Ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país. Quem vai se dar bem são pouquíssimas famílias. Pouquíssimas famílias. Não se iludam. Não se iludam. Era isso.